Irmãos, graça e paz. Eu suponho que essa água é minha, as duas. Posso devorar, que nem camelo. Já tem tem um copinho aqui, né? Então, eu confesso que eu preferia se fosse aqui uma garrafa de Coca-Cola. Mas eu preguei numa igreja onde o pessoal sabia disso e botou Coca-Cola para mim lá. E já teve outra onde eu preguei que a turma colocou água de coco. Eu disse, a Coca-Cola foi melhor. Irmãos, satisfação estar com vocês. Eu estou trazendo o Omar. Omar é ovelha nossa, está conosco. Satisfação estar com vocês, revendo o irmão Adailton. Eu já estive aqui nessa igreja cerca de 4 anos atrás, um domingo à noite. Chovia muito, a água chegou perto dos meus joelhos. Para sair daqui foi difícil, terminou o culto de 8h30. Cheguei em casa mais de 11 da noite. Eu voltei aqui, dessa avenida aqui, voltei o viaduto de ré, todinho de ré, para pegar a BR, achando que ia fugir do alagamento, mas não teve jeito. Mas o que é que me chamou a atenção aqui? É que enquanto eu aqui em cima, pregando bem empolgado, daqui a pouco um barulho ali, ó. Pá, o barulho, todo mundo parou para olhar, um gato caiu lá de cima. Caiu o gato lá de cima. Você lembra? Pronto, caiu o gato. Aí eu disse aos irmãos, olha, eu vou pregar, eu vou dar um estudo lá em Prazeres. Aí perguntam assim, na igreja do gato? Então essa igreja que ficou conhecida como igreja do gato. Olha, é uma coisa que ficou na história. Olha que susto, vou pregando aqui, daqui a pouco aquele negócio desabando, eu olhei, lá vi o gato caindo lá de cima. Bom, irmãos, mas vamos lá, o que nos interessa, né? Melk é aluno nosso lá do seminário, ele não tem o Zedeque, é Melk sem o Zedeque. Então, Melquisedeque é rei de justiça. Como ele não tem o Zedeque, então a turma disse que ele é o rei sem justiça, né? Aí ele disse que quando o filho dele nascer, o nome dele é Melque, aí o nome do filho vai ser Zedeque, aí fica Melque e Zedeque, é a dupla sertaneja. Então, irmãos, o irmão Adailton me convidou para falar sobre o segundo mandamento da lei de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é um resumo da vontade moral de Deus. Então, se a gente quiser saber qual é a vontade de Deus, a gente olha os 10 mandamentos. Então, ali nós temos qual é a vontade de Deus para nós. Certamente que nós não guardamos hoje os 10 mandamentos no sentido salvífico. A gente não guarda os 10 mandamentos para a gente ser salvo, porque a salvação não é pela observância da lei, mas é pela graça de Deus. Porém, a gente guarda os 10 mandamentos para ter uma vida agradável a Deus. Aqui eu me lembro, por exemplo, de uma ilustração que foi contada pelo reverendo Augustus Nicodemos, que disse assim, uma pessoa chega para o Senhor Jesus e diz, Senhor Jesus, eu não sou salvo pela lei, e sim pela graça, porque o Senhor cumpriu a lei por mim, o Senhor cumpriu a lei no meu lugar. Então, Senhor Jesus, o que é que eu faço para ter uma vida que seja agradável ao Senhor? Aí ele diz, se você quer ter uma vida agradável a mim, então viva de acordo com a lei. Então, não tem outros deuses dentro de mim, não faça mais de esculturas, não se ajoelhe dentro dela, não tome o nome do Senhor em vão, guarde o meu dia, né, como santo, honre seu pai e sua mãe, não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho e não cobice nada que é do seu próximo. Então, você quer ter uma vida agradável a mim? Ande de acordo com a minha lei. Então, nós hoje guardamos a lei não para obtermos a salvação, mas como uma norma de vida, para sermos agradáveis ao Senhor. E o assunto dos mandamentos, no Catecismo Maior, está nas perguntas 107 a 110. Mas eu recebi a incumbência de trabalhar as perguntas 108 e 109, né, que vão mais diretamente ao assunto. Mas a pergunta 107 é sobre qual é o segundo mandamento, né, já que é o nosso assunto, qual é o segundo mandamento? Então, o segundo mandamento
está em Êxodo capítulo 20, versos 4 ao 6. Êxodo capítulo 20, versos 4 ao 6. Nós encontramos aqui o segundo mandamento. E então a palavra de Deus diz o seguinte, Êxodo capítulo 20, versos 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós temos aqui o Senhor falando a respeito do segundo mandamento que Israel deveria observar. E então essa aqui é a questão 107 do Catecismo Maior. A questão 108 diz assim: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Então veja, aqui, enquanto nós temos aqui quais são os deveres exigidos no segundo mandamento, na pergunta 109 pergunta quais são os pecados proibidos no segundo mandamento. Então, o que é que o Senhor exige de nós? Quais são os deveres que Ele exige de nós em relação ao segundo mandamento? Aí, irmãos, o Catecismo Maior coloca aqui dois deveres diante de nós a respeito do segundo mandamento. Então, veja, aí a pergunta 108, quando diz assim, quais são os deveres exigidos no segundo mandamento, aí, em primeiro lugar, responde assim, o segundo mandamento exige receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto religioso, como Deus instituiu em sua palavra. Então, diante dessa resposta do Catecismo Maior, o que é que a gente entende do segundo mandamento? O segundo mandamento fala exatamente a respeito do culto religioso. O segundo mandamento, bem como o primeiro, fala do culto religioso. O verdadeiro culto é aquele que glorifica a Deus. O culto verdadeiro é aquele que conduz as pessoas a adorar a Deus. Eu já ouvi pessoas perguntarem assim, o que você achou do culto? Você gostou do culto? Há pessoas que fazem esta pergunta. Irmãos, aí a pergunta que a gente dá de volta é a seguinte, para quem foi o culto? O culto foi para mim, o culto foi para você? Para você perguntar a mim se eu gostei do culto, o que é que eu achei do culto? Então, o culto verdadeiro independe daquilo que eu acho. Porque o culto verdadeiro é aquele que existe para glorificar a Deus, para adorar a Deus. E então nós estamos diante de um texto onde o Senhor nos diz de que maneira nós devemos adorá-lo e de que maneira nós não devemos adorá-lo. Então, o que é que nós fazemos no culto? Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, e nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem feito. E o culto tem que ser feito de acordo com base naquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Interessante que os reformados usam, quando falam do culto, eles usam muito a expressão princípio regulador do culto, princípio regulador. O princípio regulador foi estabelecido para combater o chamado princípio normativo de culto. O princípio normativo de culto, geralmente, é um princípio que existe dentro da igreja luterana, dentro da igreja católica e dentro do evangelicalismo de uma forma geral. Enquanto que o princípio regulador é aquele que existe apenas no meio reformado. No passado, acho que uns 15 anos atrás, um pastor assembleiano chamado Ricardo Gondim escreveu um livro intitulado É Proibido. E como subtítulo tinha lá o que a Bíblia permite e a igreja proíbe. Então a ideia dele é a seguinte: a Bíblia não proíbe que o crente faça trenzinho na igreja, piuí, louvado seja Jesus, piuí, dentro da igreja, correndo para lá e para cá. A Bíblia não proíbe isso. A Bíblia não proíbe isso. A Bíblia não proíbe que você plante bananeira aqui durante o culto, não proíbe que você fique nadando no culto. A Bíblia não proíbe isso.
Então, aquilo que a Bíblia não proíbe é permitido. Esse é o princípio normativo. O que a Bíblia não proíbe é permitido. Então, aí a Igreja Católica perguntava, ou a Igreja Luterana perguntava, a Bíblia proíbe o uso de velas? Não. Então, a gente pode encher o templo de velas. A Bíblia proíbe dança no culto? A gente pode dançar no culto? Não, a Bíblia não proíbe a gente dançar no culto. Ela permite que a gente dance no culto. Então, vamos dançar no culto. Esse é o princípio normativo, aquilo que a Bíblia não proíbe. De fato, não existe nenhum texto na Bíblia que diga assim, você não dança no culto. Aí, na contramão desse princípio, vem o princípio regulador. O princípio regulador diz, nós não estamos preocupados com aquilo que a Bíblia não proíbe, estamos preocupados com aquilo que a Bíblia ordena, com aquilo que a Bíblia autoriza. Então, o princípio regulador pergunta assim, de fato, a Bíblia não proíbe dança, mas ela ordena em algum lugar dança no culto? Alguém diz, Davi e Miriam. Só que Davi e Miriam estavam no ambiente do culto? Davi e Miriam estavam no meio da rua. Assim, por exemplo, eu estou no meu carro, dirigindo meu carro, ouvindo o jogo Náutico Esporte. Gol do Náutico, né? Tem massa. E aí eu pulo, eu vivo dentro do carro, né? Eu bato no teto do carro, aquela alegria toda. Mas eu vou para um acampamento, por exemplo, e no ônibus, lá na companhia dos irmãos, os irmãos tocam violão, a gente bate com o pé, a gente bate no teto do ônibus, a gente bate palmas. A gente não está no ambiente do culto. Agora, quando a gente chega no ambiente do culto, na igreja, a gente não usa esse expediente. A gente oferece a Deus um culto que é solene, um culto que é em espírito e em verdade. Então, veja, o princípio regulador do culto diz, só é permitido no culto aquilo que a Bíblia ordena, aquilo que a Bíblia manda. Então, nós não podemos fazer um culto de acordo com aquilo que a gente acha bom ou melhor. O culto tem que ser de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Eu me lembro, por exemplo, que eu estava na cidade de Garanhuns, e eu fui na livraria evangélica, e estava lá tocando a música lá, é fogo aqui, é fogo ali, é fogo ali, é fogo ali, queima, 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 queima. E eu fiquei ouvindo aquele negócio, né? Aí eu perguntei assim ao irmão funcionário da loja, eu disse, qual é a edificação que essa música traz para a gente? Qual é a mensagem que essa música traz para a gente? O tempo todo é fogo aqui, fogo ali, fogo no céu, fogo na terra, fogo na parede, fogo no irmão, fogo na irmã, fogo no pastor, né? Então, eu perguntei qual é a edificação que essa música traz para mim e qual é a mensagem que ela passa para mim, qual é a doutrina que eu aprendo com essa música. Aí tinha uma irmã do meu lado, aí ela disse assim para mim, meu irmão, cada um adora a Deus da maneira que achar melhor. Eu disse, é aí onde a senhora e tanto se enganam. Nós não somos livres para adorar a Deus da forma como acharmos melhor. Adoramos a Deus de acordo com aquilo que Ele prescreveu na sua palavra. E então, o segundo mandamento vai nesse caminho de que Deus prescreve como deve ser o culto a Ele, que nós devemos cultuá-lo de acordo com aquilo que a sua palavra tem a nos ensinar. Porque Deus é zeloso de seu culto. E Deus não nos deixa livres, irmãos, para inventar forma de culto. A Confissão de Fé, quando trata a respeito do culto, no capítulo 21, ela diz que nós não podemos oferecer a Deus um culto segundo nossas imaginações, segundo nossas invenções, mas nós devemos cultuar a Deus de conformidade com aquilo que Ele prescreveu na sua palavra, de acordo com aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra e nada mais. Então, Deus é zeloso do seu culto e Ele quer que nós o adoremos de acordo com aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Existe um texto na Bíblia que quando eu falo de culto eu sempre leio. Abra comigo sua Bíblia em Colossenses capítulo 2 e o verso 23. Colossenses 2, 23. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, Colossenses 2, 23. Ele fala, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Culto de si mesmo. Irmãos, essa palavra culto de si mesmo, nós temos aqui culto de si mesmo, 4 palavras. Na língua grega, essa palavra é formada por uma palavra só desse tamanho. É a palavra etelotreskeia. Etelotreskeia no grego. Essa palavra grega etelotreskeia,
ela é formada por duas palavras gregas. A palavra etelos, que significa vontade, desejo, prazer, mas a palavra treskeia, que significa culto. Então, etelotreskeia significa culto do próprio prazer, culto do próprio desejo, da própria vontade. E é o que nós temos em nossos dias. Então, em Colossos, havia aquelas pessoas que queriam cultuar a Deus segundo o seu prazer, segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. E então Paulo diz, não é assim que nós cultuamos a Deus, segundo o nosso desejo, segundo nossa vontade. Nós cultuamos a Deus segundo Deus estabeleceu na sua palavra. E o que mais nós temos hoje é isso, culto segundo o prazer do adorador, culto segundo o prazer dos membros da igreja, e não culto segundo aquilo que nós temos na palavra do Senhor. A Igreja Católica Romana entende que nós não devemos ficar limitados ou presos à Bíblia, a respeito do culto, mas que nós temos liberdade para estabelecer decretos e normas para o culto que não estão na Bíblia. Agora, quando a Igreja Católica Romana diz isso, a gente fica calado porque, afinal de contas, é uma religião herética. Mas a mesma coisa a gente encontra dentro de igrejas evangélicas. Pessoas que não se prendem à Bíblia, que não ensinam de acordo com a Bíblia e ultrapassam a Bíblia, ensinando na igreja aquilo que a Bíblia não ensina. São pessoas que não falam de acordo com a Bíblia, mas falam de acordo com as invenções e com as imaginações do seu coração. Então, veja, um segundo dever que é exigido no segundo mandamento. O primeiro dever que a gente viu é que a gente é exigido a receber, observar e guardar puro e inalterado o culto do Senhor. E o segundo dever exigido no segundo mandamento é que nós devemos detestar e nos opor a todo culto falso. Devemos detestar e nos opor a todo culto falso. Eu costumo dizer que eu não frequento qualquer igreja evangélica. Sobretudo igreja pentecostal, eu não frequento. Porque eu entendo que ali se oferece um culto falso. Eu cheguei a dizer o seguinte, se eu não fosse pastor e eu tivesse a convicção que eu tenho hoje, e eu trabalhasse numa empresa e ela me transferisse para uma cidade, e lá só tivesse uma igreja pentecostal, eu ficaria em casa com a minha família, orando e lendo a Bíblia. Então, eu entendo que falta respaldo no movimento pentecostal para o culto que eles oferecem. Então, nós devemos detestar e devemos nos opor a todo culto falso. O que é um culto falso? É um culto idólatra, onde outros deuses são cultuados. Agora, irmãos, é importante a gente observar que culto falso não significa necessariamente um culto ao falso Deus. Claro que um culto a um falso Deus é um culto falso. Mas culto falso não se limita ao culto a um falso Deus. Mas um culto falso é aquele que você oferece ao Deus verdadeiro, porém de uma forma não prescrita aqui na palavra do Senhor. Então você está aqui na igreja presbiteriana de prazeres, adorando ao Senhor Javé dos exércitos. Mas se você não está fazendo isso de conformidade com a prescrição bíblica, você está oferecendo a Deus um culto falso, um culto idólatra. Então, culto falso é aquele que você também faz a Deus, Criador dos céus e da terra, porém de forma não estabelecida na palavra do Senhor. Deus, ao estabelecer o seu culto, Ele estabeleceu regras que nós não podemos quebrar. Por exemplo, quem não lembra aqui de Nadab e Abiú? Vamos ver aí, Levítico capítulo 10, versos 1 e 2, nós temos aqui a história de Nadab e Abiú. Quem eram eles? Sacerdotes, filhos do sacerdote Arão. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Capítulo 10, versos 1 e 2 de Levítico. Diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então havia dentro do santuário, havia o altar, onde o sacerdote tinha que acender a brasa com fogo que estava lá no altar. O sacerdote não podia usar outro fogo além daquele que estava lá no altar.
segundo alguns comentaristas, parece que Nadab e Abiú, antes de entrar no altar, eles tomaram um pouquinho de vinho e eles estavam um pouquinho embriagados. E eles não levaram a sério o culto a Deus e entraram meio embriagados no santuário, levando fogo do lado de fora. É a ideia, né? O cara pega um isqueiro e risca o isqueiro, não tem fogo aqui? Aquele fogo que está lá dentro não é fogo? Isso aqui também não é fogo? Você pega um palito de fósforo e você risca na caixa, não é tudo fogo? Então vou levar esse fogo aqui. Só que Deus estabeleceu o fogo para acender o altar é esse que está aqui, esse que está dentro aqui, debaixo do altar. Você não pode usar outro tipo de fogo. Nadab e Abiú não levaram isso em consideração e levaram o que é chamado fogo estranho. Daí alguns comentaristas, quando falam de culto falso, eles chamam de fogo estranho, porque é um culto estranho que é oferecido ao Senhor. Então Nadab e Abiú entraram no santuário levando o fogo que Deus não havia estabelecido. Não era o fogo que estava lá no altar. E o que acontece? Deus fulmina Nadab e Abiú. Quer dizer, Deus dá uma ordem e ele diz: cumpra essa ordem, siga esta ordem. Se eu estou dizendo que é para usar aquele fogo dali e não aquele dali, então é para usar aquele fogo e não aquele. Nadab e Abiú então foram lá e ofereceram fogo estranho e o Senhor os matou. Tem um outro exemplo na Bíblia, assim, Deus diz que os levitas sacerdotes deveriam carregar a arca da aliança nos ombros. 4 sacerdotes, 2 na frente e 2 atrás. Então a arca tinha era mais ou menos do tamanho desse são gasofilaços, né? Do tamanho desse gasofilaço, mais ou menos, 1 metro quadrado mais ou menos. Aí tinha uma vara desse lado, outra vara daquele lado, então 2 sacerdotes na frente e 2 atrás. Foi isso que Deus prescreveu. Em certa ocasião, eles vieram com a arca, e ao invés de trazerem a arca nos ombros, colocaram a arca em cima de um carro de boi. E então, Deus fez com que aqueles bois tropeçassem, a carroça cambaleou e a arca caiu. Se ela tivesse caído no chão, se espatifaria porque ela era recoberta de ouro, mas era de madeira. E então o que aconteceu? Um camarada chamado Uzá, na melhor das boas intenções, Uzá correu e protegeu a arca. Havia a ordem de Deus: ninguém pode tocar na arca, porque aquele que tocar na arca certamente morrerá, a não ser os levitas. Somente eles podem tocar na arca. Qualquer pessoa que não for levita, que não for da tribo de Levi, não pode tocar na arca, porque se tocar vai morrer. Uzá, na melhor das boas intenções, correu e protegeu a arca. O que aconteceu? O Senhor fulminou Uzá na hora. Então, o que é isso? Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça, e o sim de Deus é sim, e o não de Deus é não. Então, Deus estabelece regras e diz: eu quero que você siga esta regra. Você não tem a liberdade de não seguir esta regra, de fazer o que você quer. Se eu estou dizendo que é assim, tem que ser assim. Então, Uzá furou esta regra e Deus o matou. Então, irmãos, aqui nós temos 2 exemplos que nos mostram que nós não devemos fazer aquilo que achamos que devemos fazer no culto, mas no culto nós devemos fazer exatamente aquilo que Deus estabeleceu. A nossa confissão de fé, no capítulo 21, tratando do culto, fala sobre os elementos do culto. No culto, o culto é uma expressão de mão dupla. No culto, nós falamos e Deus fala. Então, quando eu canto e quando eu oro, eu estou falando com Deus. Mas quando eu estou ouvindo a pregação, Deus está falando comigo. Então, tem um momento que eu falo e tem um momento que Deus fala conosco. E então, o culto é aquele que é formado por oração, nós temos que orar, e oração reverente, oração que busca glorificar a Deus, que busca exaltar a Deus. A leitura da palavra, eu gosto muito de seguir o diretório de Westminster, o diretório de culto de Westminster. O diretório de culto de Westminster fala o seguinte: você lê um capítulo inteiro do Velho Testamento e um capítulo inteiro do Novo Testamento no culto. Então, por exemplo, na nossa igreja, eu sou o pastor da igreja lá no centro de Jaboatão Velho,
E então, a gente lê no culto da manhã um capítulo inteiro do Velho Testamento, um capítulo inteiro do Novo Testamento, de noite, um capítulo inteiro do Velho Testamento, um capítulo inteiro do Novo Testamento durante o culto. Essa é a orientação que o diretório de culto de Westminster dá a respeito da leitura da palavra de Deus. Aí, além disso, tem a pregação. A pregação bíblica é aquela que é expositiva e sequencial. Um bom pastor reformado não prega de forma temática. Até que, dada alguma circunstância, pode até acontecer isso. Um pastor reformado prega de forma temática. Mas, via de regra, um pastor presbiteriano reformado deve pregar de forma expositiva e de forma sequencial. Ou seja, por exemplo, eu estou começando a expor Filipenses em minha igreja. Então, eu exponho o capítulo 1, essa sessão, depois esta sessão, aí depois o capítulo 2, depois o capítulo 3, depois o capítulo 4, é uma pregação expositiva de forma sequencial. Eu me lembro que eu expus na minha igreja Apocalipse, e duas irmãs vieram reclamar comigo porque nunca viram aquilo na vida delas. Eu disse, claro, vocês sempre vieram de igrejas infiéis, mesmo presbiterianas. Aí, porque os meus pastores nunca fizeram isso, porque eles eram infiéis. Eles eram infiéis. E detalhe, elas disseram, aqui a gente não fica mais não. Aí uma foi para uma igreja presbiteriana, onde tem até banda de forró, né, que deixaram a nossa igreja, porque eu pregava expositivo sequencialmente, foi para uma igreja onde tem banda de forró, e a outra foi para a igreja batista, onde a filha já está envolvida no ministério de dança dentro da igreja. Então, veja a firmeza dessas duas irmãs que condenaram. Interessante que uma delas, ela disse, olha, pastor, por que para mim pregação é assim, 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 assado? Aí eu disse, irmão, eu estou aprendendo mais uma. Deixa-me dizer uma coisa, o meu mestrado, eu tenho 12 mestrados, eu tenho um mestrado na área de aconselhamento e tenho um mestrado na área de pregação. Eu sou mestre em pregação. E a irmã quer me ensinar a pregar. A irmã quer me ensinar a pregar. Eu acabei, isso foi, acho que fazia 2 anos que eu tinha terminado o mestrado em pregação. Eu disse, meu irmão, eu acabei agora mesmo, um mestrado em pregação. E a irmã quer me ensinar a pregar. Aí ela disse, eu não fico aqui mais não. Aí saíram, aí foi para a igreja que tem lá, forró, fui lá dançar com o Luiz Gonzaga no forró dela, e a outra foi para a igreja batista, lá uma igreja batista, assim, toda troncha. Bom, irmãos, indo para a questão 109, a gente viu as exigências do segundo mandamento. Aí nós temos agora os pecados proibidos no segundo mandamento. Aí, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Quais são? Primeiro, qualquer culto religioso não instituído por Deus mesmo. Aqui entra aquilo que eu comentei há pouco, o princípio regulador do culto. Então, o princípio regulador é aquele que diz, o culto tem que ser feito de acordo com o que Deus estabeleceu na sua palavra, de acordo com o que Deus prescreveu na sua palavra. Então, quais são os pecados proibidos? Primeiro, o pecado proibido no segundo mandamento. O segundo mandamento proíbe qualquer culto que Deus não estabeleceu na sua palavra. Então, se Deus não estabeleceu, é pecado. Então, irmãos, qualquer culto que a gente não encontra apoio na Bíblia é pecado, pois é fazer o que Deus não ordenou, nem sequer passou pelo pensamento dele. Então, por exemplo, um culto onde há o trenzinho na igreja, piuí, 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 Deus não ordenou isso. Um culto onde você sai pulando dentro da igreja, infelizmente tem alguns cultos que parecem mais um centro de umbanda. Você vê na internet pessoas que ficam mandando vídeos do WhatsApp, você fica perguntando, isso aqui é um culto a Deus? Isso aqui parece mais um centro de umbanda. Porque isso não tem nada a ver com culto a Deus. Pessoas que no culto, uma vez, eu me lembro que eu fui convidado para ser pastor numa igreja lá no Macapá. Aí eu fui lá no Macapá, eu passei 2 semanas lá no Macapá, pregando tal. Aí quando terminou, no final das 2 semanas, aí o conselho me chamou e perguntou, e aí, qual foi a sua visão da igreja? O senhor aceita o convite para vir para cá? E eu disse, não, porque eu acho que eu vou quebrar muita cabeça com vocês. Então é um culto assim,
muito desordenado, é um culto onde há muito movimento, e é o seguinte, aí vocês vão desgostar de mim, vocês vão me escantear, vocês vão me demitir da igreja, e eu não conheço ninguém aqui no Macapá, eu vou ficar sozinho aqui, então eu não vim, eu não fui para lá. Aí o que acontece? Aí depois que eu voltei para Recife, aí eu me encontrei com uma irmã, aí essa irmã disse, pastor Daniel, eu soube que o irmão recebeu um convite para ser pastor na igreja lá em Macapá, e o irmão não aceitou porque o irmão chegou aqui dizendo que era a igreja pentecostal. Eu disse, verdade, irmã. Mas, pastor Daniel, você perdeu uma boa oportunidade. Olha, um culto pentecostal é tão bom que a gente pula, dança e fica toda suada, pastor. Eu disse, irmã, se eu quiser pular e ficar todo suado, eu vou para o estádio assistir jogo do Náutico. Aí eu pulo e fico todo suado. O ambiente do culto não é para isso não, minha irmã, para eu estar pulando e ficar suado, não. A Bíblia ensina que o culto é racional, isso é um culto irracional. Você fica pulando na igreja, pulando, rodopiando, se arrastando pelo chão que nem cobra, isso é um culto irracional. Então, a pergunta 109 pergunta sobre quais são os pecados proibidos do segundo mandamento, e então, o que esse mandamento proíbe é um culto que Deus não estabeleceu na sua palavra. Se Deus não estabeleceu, eu não faço. O segundo pecado proibido no segundo mandamento é fazer qualquer representação de Deus. Irmãos, isso aqui tem sido um assunto muito sério. Fazer qualquer representação de Deus. Note que aqui condena-se o uso de imagens, quando o texto diz, não farás imagem de escultura, então condena-se o uso de imagem de escultura, mas também condena-se o uso de imagem na nossa mente ou no nosso coração, porque qualquer imagem corrompe o culto a Deus. Então, eu não posso ter imagem de Deus de pedra, de madeira, de ouro, de prata, e eu também não posso ter imagem de Deus aqui na minha mente que distorça aquilo que a Bíblia ensina a respeito de Deus. E veja bem uma coisa aqui, esse segundo mandamento proíbe fazer representação das 3 pessoas da Trindade, ou pelo menos de uma delas. É proibido fazer representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dos 3, ou de apenas uma dessas pessoas. Eu me lembro que, talvez também 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, a editora Vida publicou um livro, e o título do livro era Dupla Dinâmica. E quem era a dupla dinâmica? Eu e o Espírito Santo. Aí tem eu lá, forte, e ao meu lado o Espírito Santo mais forte ainda, só não aparece o rosto, mas que ele, como se tivesse vestido do Superman, o Superman, Então o Espírito Santo era o Superman, tem lá aquele homem forte, aquele homem musculoso, aqueles peitos largos, sem o rosto. Então aquele era o Espírito Santo e o outro era eu, a dupla dinâmica. Quer dizer, aquilo ali é uma imagem da terceira pessoa da Trindade. Então o segundo mandamento diz, é proibido fazer qualquer representação, seja de forma material, de forma objetiva, seja de forma subjetiva na mente ou no coração de qualquer pessoa da Trindade. Nesse ponto, irmãos, eu entendo que a igreja peca muito, pois a igreja faz muitas figuras da pessoa de Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, sobretudo em lições bíblicas de escola dominical para crianças. O que tem de gravura de Jesus em lições bíblicas para crianças não está no gibi. Eu me lembro que a diretora do meu DI, lá, ela chegou e disse, pastor, eu posso ensinar essa lição aqui? Eu disse, não. Essa aí não. Aí mostrei outra lição para ela, e ela usou aquela lição ali. Então veja, não ter imagem de Cristo faz parte da doutrina presbiteriana, mas a própria igreja presbiteriana quebra essa doutrina, porque ela faz lições de escola dominical para crianças onde tem imagem de Jesus, quando o segundo mandamento, que expressa nossa doutrina, é contra isso aqui. E mais, chega a época do Natal, aí tem um presépio, aí dentro do presépio tem uma criancinha,
representando Jesus. Eu me lembro quando eu cheguei em Jaboatão, em dezembro de 2012, está fazendo 10 anos esse ano que eu estou lá. Cheguei em Jaboatão, aí estava lá o presépio, e dentro do presépio uma menininha. Eu disse, além de colocar uma imagem de Jesus, é uma menina? Além de alguém representando Cristo, é uma menina? Aí eu disse, que isso não se repita. Porque aí comecei a expor, aí eu expus as 197 perguntas do Catecismo Maior lá da igreja. Eu passei um tempão expondo todo o Catecismo Maior para a igreja, né, para chegar exatamente aqui, nesse ponto aqui, de que nós não podemos fazer representação de Cristo. Uma outra coisa, você chega à época da Páscoa. Na época da Páscoa, aí que tem filmes a respeito da paixão de Cristo, onde tem lá o ator que representa Cristo. E a gente assiste, a gente acha bonito, a gente aplaude. Isso é contra a nossa doutrina. Isso é contra o segundo mandamento. Segundo está no Catecismo Maior, segundo mandamento. Então, alguns presbiterianos, de vez em quando, vêm me perguntar, e eu digo assim, meu irmão, isso é a doutrina de nossa igreja. O grande problema é que nós temos muitos pastores que não zelam pela doutrina. Muitos pastores que não guardam a nossa doutrina. Aliás, irmãos, há muitos pastores entre nós que eles nem têm o símbolo de fé da igreja. Eles não têm o catecismo maior, nem o menor, não têm a confissão de fé. Eles não leem e, pelo contrário, eles dizem, se dependesse de mim, eu jogava essa porcaria no fogo. Um disse isso para mim. Então, esperar o quê de uma igreja onde o pastor despreza a própria doutrina da igreja? Onde o pastor pega a confissão de fé e os catecismos e joga fora, e esperar o quê dessa igreja? Então, veja, o filme A Paixão de Cristo tem lá o ator representando Cristo. Aí, um filme tem um Jesus galeguinho, olhos bem azuis, um Jesus europeu. Daqui a pouco tem um Jesus mais moreninho, um Jesus do cabelo que vem até a cintura, outro Jesus que vem com o cabelo assim do tamanho do meu. Então, ali nós temos ali pessoas que estão representando a Cristo, e isso é contrário ao segundo mandamento. Então, veja, talvez a declaração mais enfática da ira de Deus contra o falso culto seja encontrada em Apocalipse 14, versículos 9 ao 11. Lê comigo, Apocalipse capítulo 14, versos 9 ao 11. Diz aí a palavra do Senhor, Apocalipse 14, 9 a 11, diz assim, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, nós temos aqui um culto falso, o culto oferecido à besta, e nós temos aqui a condenação de Deus àquele culto falso. Irmãos, se existe um pecado que Deus odeia tremendamente, é a idolatria. O próprio Deus ilustra a idolatria como sendo uma prostituição ou adultério espiritual. Então, assim, da mesma forma como um marido não reparte ou não compartilha sua esposa com outro homem, e da mesma forma como uma mulher não compartilha seu marido com outra mulher, da mesma forma Deus não permite que o culto a ele seja compartilhado com outros deuses. Então a idolatria na Bíblia é chamada de prostituição espiritual ou adultério espiritual. Então, da mesma forma, o marido quer a exclusividade da sua esposa, a esposa quer a exclusividade do seu marido. Da mesma forma, Deus quer exclusividade da sua igreja. Então, um culto falso é prostituição, é adultério aos olhos do Senhor. Portanto, irmãos,
Eu quero concluir esse nosso estudo dizendo o seguinte: a igreja deve tomar muito cuidado para não oferecer um culto falso, achando que está oferecendo um culto verdadeiro ao Senhor. Portanto, a igreja deve estudar a palavra, estabelecer no culto aquilo que a palavra prescreve, e não aquilo que achamos que é agradável às pessoas. Então, o que é agradável hoje às pessoas? A moda hoje é pinta a igreja de preto, né? Igreja macabra, pinta a igreja de preto, parece mais uma boate, tem ali dentro jogo de luz, tem ali dentro gelo seco, tem ali dentro, as lâmpadas são apagadas, ali dentro as pessoas dançam, ali dentro as pessoas pulam. Isso não é culto verdadeiro, isso é um culto falso, isso é um culto prostituído, isso é um culto adúltero que Deus não aceita. Então, nós temos que... Então, a pergunta, por que você não faz isso? Porque a Bíblia não ordena. A Bíblia não proíbe isso que você está fazendo, mas a Bíblia não ordena isso, por isso que eu não faço. Por isso que eu não faço. Então, guarde isso. O nosso pensamento é pelo princípio regulador de culto. Aquilo que a Bíblia ordena, através de um exemplo claro, ou através de um mandamento, é aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Bom, irmãos, uma vez que eu expus esse assunto, alguém tem algum comentário ou alguma pergunta? Diga, Melque, o rei sem justiça.